o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? O que vem a ser essa doutrina bíblica? E eu vou tentar explicar em algumas palavras e depois nós vamos para os versículos. Mas o arrebatamento da igreja será um evento em escala mundial. Então significa que ele vai acontecer em todo o mundo. E dada a ordem de Deus, o arcanjo, o anjo do Senhor, tocará a trombeta. E aí fala assim, que imediatamente, na velocidade de um piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Essa palavra significa tirados à força. Então nós, os que estivermos vivos, seremos tirados à força. Esses nossos corpos físicos serão transformados, corpos corruptíveis, revestidos de incorruptibilidade. Quando isso vai acontecer? Quando o arrebatamento da igreja vai acontecer? Jesus disse que ninguém sabe o dia ou a hora. Porém, nós sabemos as estações. Nós podemos discernir que o tempo está próximo como? Pelos sinais ao nosso redor. Pelos sinais nós saberemos, o tempo se aproxima. Não exatamente o dia ou a hora, mas que o tempo está próximo. E isso deve gerar algo em nós, em nossos corações. O quê? Santificação, buscarmos a Deus, vigiarmos, esperarmos a vinda do Senhor. A diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. São dois eventos distintos. No arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus ele vem para a sua igreja. Ele vem buscar a sua noiva. Vocês viram naquele videozinho, de repente a igreja, algumas pessoas somem. Eu até achei que a igreja já tinha sido arrebatada quando mostra a igreja ali no comecinho. Tinha umas 4 pessoas. Eu falei, já foi arrebatamento? Não. Mas... E na segunda vinda, o Senhor Jesus ele volta com a sua igreja. Nós vamos falar na segunda vinda quando nós fizermos o nosso próximo estudo. E calma, se você nunca ouviu falar desse assunto, eu acredito que o Senhor vai falar aos nossos corações, nós vamos entender um pouco mais a respeito disso essa manhã. Mas primeiro nós precisamos entender algo muito importante, uma profecia em Daniel, nós falamos constantemente dela. Daniel, capítulo 9, do 24 ao 27, vai passar aí o versículo. Fala assim, essa profecia foi o Senhor revelando a Daniel, né, do Antigo Testamento, e fala assim, 70 semanas estão decretadas para o seu povo, a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado e para expiar as culpas, para trazer a justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, 70 semanas estão determinadas sobre esse povo, o povo de Daniel, o povo de Israel, sobre a santa cidade, a cidade de Jerusalém. E no final destas 70 semanas, o que acontecerá? Acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer a justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, no final dessas 70 semanas, é como se o reino de Deus fosse já estabelecido aqui na terra. Então nós sabemos que essas 70 semanas ainda não se cumpriram, porque o reino de Deus ainda não foi estabelecido aqui na terra. Amém? E aí, continuando esses versículos, fala assim, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, somando isso, do decreto para reconstruir Jerusalém até o ungido. O decreto para reconstruir Jerusalém, ele é dado naquela época ali de Esdras e Neemias. Nós já estudamos a respeito da reconstrução dos muros de Neemias. Até o ungido. O ungido quem é? Jesus, na sua entrada triunfal em Jerusalém. Então, daquele período da promulgação do decreto até o ungido, passaram-se 69 semanas. Dessas 70 semanas que o Senhor revela a Daniel. Daniel, 70 semanas estão destinadas sobre o povo, sobre o lugar santo, para que todas essas coisas aconteçam. Então, desde o decreto até o ungido, passaram-se 69 semanas. Faltam uma última semana,
que eu acredito ser durante o período da grande tribulação. Então, desde o ungido até hoje, 2016, nós vivemos o quê? O período da graça de Deus, a era da igreja, onde o evangelho está sendo pregado a quem? Aos gentios. O foco de Deus deixou de ser essa nação que o Senhor fala para Daniel, a nação de Israel, a cidade santa, mas vai para os gentios, que somos nós. O evangelho está sendo pregado para todo o mundo. E aí ele prossegue e fala assim, ela será reconstruída, né, com ruas e muros, mas em tempos difíceis, depois dessas 62 semanas. O ungido será morto. Nós vemos que Jesus ele entra em Jerusalém, mas dias depois o que acontece com ele? Ele é crucificado, ele é morto. Já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo governante, pelo povo do governante que virá. Então a cidade e o lugar santo, em 70 depois de Cristo, foram totalmente destruídos. Os romanos invadem Jerusalém, destroem a cidade, destroem o lugar santo, o templo. Interessante que fala assim, o povo do líder que virá. Então uma das pistas aí que nós temos a respeito do anticristo, esse líder que virá, é alguma descendência à União Europeia, ou à Europa, aos romanos, ao Império Romano. O povo deles que destruiria. Foram os romanos quem destroem e queimam Jerusalém. Quando Jesus fala assim, não ficará pedra sobre pedra, e eles removem as pedras do templo para pegar o ouro derretido que ficou ali embaixo. E aí o fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. E aí algo que já é futuro para nós. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, essa última semana, esses últimos 7 anos. Dessas 70 que nós lemos no final. E no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O que ele está dizendo aqui? Quando o anticristo surgir, ele vai trazer um acordo de paz, vai reconstruir o templo em Jerusalém, paz entre árabes e judeus, mas na metade dessa semana, nos 3 anos e meio, ele entra no templo, ele manda parar com o sacrifício. E aí começa aquela última perseguição aos judeus que vão fugir pelas suas vidas. E esse período futuro aqui na terra. Mas então, eu queria que a gente entendesse esse período, né? É muita coisa, mas dá para a gente entender. Qualquer coisa você vai lendo de novo, Daniel 9, do 24 ao 27. E uma coisa importante também para nós entendermos que fala a respeito disso, Romanos 11, 25, fala assim, irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Então a nação de Israel, eles experimentaram em parte, não totalmente, mas em parte, um endurecimento em seus corações. Como assim? Eles rejeitaram o Messias. Para que o evangelho então fosse levado para quem? Para os gentios. Até que chegue o quê? A plenitude dos gentios, fala aí, até que todos os gentios sejam alcançados. E aí que eu acredito que com a plenitude dos gentios será tocada a trombeta e a igreja será arrebatada. O Senhor virá buscar a sua igreja e aí voltaremos a contar esta última semana das 70 semanas de Daniel. E uma outra coisa importante para nós entendermos nesse contexto, como estará a nossa vida, como será o dia a dia até esse momento da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Normalmente, nós viveremos normalmente, a vida continuará normalmente, porque fala assim, ó, semelhante nos dias de Noé, né, em Mateus 24, do 37 ao 39, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, então, Noé, ele tem um chamado de Deus, construir a arca, avisando as pessoas que virá juízo de Deus sobre a terra. Nunca havia chovido sobre a terra. Imagina Noé construindo aquela arca e as pessoas zombando de Noé. E ele fala, não, o juízo de Deus virá sobre esse mundo. E fala assim, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se,
dando em casamento. Então, em outras palavras, a vida está normal. As pessoas estão vivendo a vida, comprando, vendendo, casando, vivendo a vida, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, semelhante aos dias de Noé, acontecerá antes da vinda de Cristo agora, do arrebatamento da igreja. A vida normal, as pessoas construindo, as pessoas vendendo, as pessoas trabalhando, as pessoas se casando, as pessoas indo para o shopping, as pessoas vivendo a vida. Porém, nós que cremos no Senhor, que lemos a sua palavra, nós percebemos o mundo em que nós vivemos. Nós observamos o mundo em que nós vivemos. Nós vivemos a vida, mas os nossos olhos estão em Jesus. Nós vivemos a vida, mas o nosso foco está no céu. Não aqui nesse mundo, não aqui nessa terra, não distraídos. Nós vivemos a vida, mas na expectativa de que o Senhor pode vir buscar a sua noiva a qualquer momento. Não existem profecias a serem cumpridas para que o Senhor venha buscar a sua igreja. Sabemos que o endurecimento vem em parte a Israel, para que o evangelho seja levado aos gentios até que chegue à plenitude dos gentios. Sabemos que 69 semanas já se passaram, é como se o relógio cronológico de Deus tivesse parado ali, entramos na era dos gentios, na era da igreja, depois de Cristo, estamos vivendo essa época, mas até a plenitude dos gentios, quando o anjo soprará a trombeta e, bumba, num piscar de olhos, a noiva de Cristo será tirada à força, arrebatada, levada daqui para a presença do céu, para a presença de Deus no céu, encontrando com o Senhor nos ares, dando início a esse último período, esses últimos 7 anos, onde será introduzido o anticristo, onde veremos essa situação da grande tribulação. Na minha opinião, eu acredito que a igreja, nós não veremos o anticristo. Nós somos aqueles que restringem a sua manifestação, que impedem ele de ser revelado, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, a presença da igreja. Mas quando este for retirado, esse homem da iniquidade será manifestado. Por que Paulo escreve alguns versículos a respeito disso? Os principais versos que falam sobre essa doutrina do arrebatamento da igreja está na carta de Paulo aos Tessalonicenses. E o que estava acontecendo naquela igreja? As pessoas estavam preocupadas porque as pessoas estavam morrendo. E na igreja eles estavam pensando assim, poxa, o Francisco morreu antes da vinda de Cristo, antes do reino de Deus, e agora? Perdeu a vinda de Cristo, não vai estar mais com Deus porque ele morreu antes. E aquilo começou a gerar um sofrimento muito grande no coração das pessoas, quando eles viam as pessoas morrendo antes da vinda de Cristo, antes do reino de Deus aqui na terra. E aí Paulo, ele escreve para esclarecer essa dúvida. Gente, calma, não é bem assim. E aí o versículo seguinte que nós vamos ler, fala assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Então Paulo ele escreve aos Tessalonicenses dizendo assim, irmãos, não sejam ignorantes, eu quero que vocês saibam a respeito disso, quero que vocês entendam sobre esse assunto. Quanto aos que dormem, os que dormem, ele está falando de quem? Daqueles que morreram. Lembra de Lázaro? Lázaro ele diz assim, não, ele apenas dorme. É uma maneira de se direcionar a esses que morreram, aqueles que dormem, para que não se entristeçam, porque eles estavam ficando tristes. Qual era a ideia deles? Poxa, Francisco morreu, não vai ver o reino de Deus, morreu antes do reino de Deus. E Paulo está explicando isso, não é assim, não sejam ignorantes quanto aos que dormem, quanto ao Francisco, como os outros que não têm esperança. O cristão, quando morre, nós sofremos, mas nós temos a esperança que aquela pessoa vai para onde? Para a presença de Deus. Aí ele continua, Paulo, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, Jesus morreu e ressuscitou, se nós cremos nisso, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Então, aqueles que morreram em Cristo, voltarão com ele.
dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, então aqueles que estiverem vivos na hora do arrebatamento da igreja, na hora da plenitude dos gentios, os que ficarem até a vinda do Senhor, porque uma geração de cristãos vai estar vivo nessa hora, nesse momento da vinda de Cristo. E os que estiverem vivos certamente não precederão os que dormem. Então Paulo está explicando aos Tessalonicenses, olha, não se preocupem com o Francisco, ele morreu antes da vinda de Cristo, mas ele vai ser revestido de incorruptibilidade primeiro do que nós, os que estivermos vivos. Paulo, naquele momento, achava também que o arrebatamento poderia acontecer a qualquer momento, e ele se coloca ali, nós, os que estivermos vivos. E agora nós nos colocamos nessa posição. Porque o Senhor pode chamar a sua noiva, vir buscar a sua noiva a qualquer momento. E nós podemos ser essa geração que seremos o quê? Transformados num piscar de olhos, levados daqui para a presença de Deus. E aí um outro texto, Paulo explica no verso 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Então, quando chegar a hora, quando que eu acredito que vai ser dada essa ordem? Quando chegarmos à plenitude dos gentios. Quando o último gentio, digamos assim, aceitar a Cristo. Será dada a ordem, a hora é agora. Será tocada a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, novamente ele repete, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estivermos vivos seremos arrebatados, tirados à força desse mundo, dessa terra, para o encontro com o Senhor nas nuvens, nos ares. Então o arrebatamento da igreja é dessa seguinte forma, o Senhor sai do céu onde ele está, vem até os ares, as nuvens, para nos encontrar. Nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, e aí iremos para a presença dele, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aqueles que forem arrebatados, estarão já com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Então, outro versículo que fala sobre essa doutrina do arrebatamento, dessa mudança, essa metamorfose dos nossos corpos, é 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo o quê? Que nem todos o quê? Morreremos, certo? Lhes digo um mistério, nem todos morreremos. Por quê? Haverá uma geração que estará viva na hora do arrebatamento da igreja. Mas todos seremos o quê? Transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, na hora que o arcanjo tocar a trombeta, num momento, num piscar de olhos, nós seremos transformados. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro. Então, novamente, olha, não se preocupem com o Francisco que morreu em Cristo, ele vai ressuscitar, vai estar na presença de Deus. Ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse corpo nosso aqui perecível será transformado. 1 Coríntios 15, 50 fala assim: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então, isso é importante nós entendermos. Esses nossos corpos aqui, eles são perecíveis. E nós seremos transformados. Aquilo que é corruptível, que a carne, que a terra come, será revestido de incorruptibilidade, um corpo que viverá por toda a eternidade. Seremos transformados. Não haverá mais doença, não haverá mais câncer, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença alguma, porque nós seremos transformados, receberemos corpos incorruptíveis. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade,
então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Isso é incrível, isso deve fortalecer os nossos corações. Nós que já perdemos entes queridos, pais, mães, filhos, irmãos, nós sabemos que um dia não haverá mais dor nem tristeza, porque esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Sem morte, sem sofrimento, sem problemas, sem doenças. Mas estaremos por toda a eternidade com Deus e a morte será destruída de uma vez por todas. 1 Tessalonicenses 5,4: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então o que ele está querendo dizer para nós é que nós conhecemos as Escrituras Sagradas, e esse dia da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, não nos pegará o quê? Desapercebidos, desatentos, porque nós não estamos em trevas. Os nossos olhos estão atentos no Senhor. Então o que eu quero que vocês entendam? Que vai chegar um momento, na plenitude dos gentios, que será dada a ordem, o arcanjo tocará a trombeta, e o que acontecerá? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. O mesmo Alexandre, mas transformado, um novo corpo, lavado, para viver por toda a eternidade com Deus. Essa é a nossa esperança. E nós sabemos que esse dia está próximo. Nós olhamos os sinais ao nosso redor, nós sabemos que a volta do Senhor Jesus está próxima. E isso deve produzir algumas coisas nos nossos corações. Uma delas é estarmos atentos ao mundo ao nosso redor. João 4,35 fala assim: vocês não dizem daqui a 4 meses haverá a colheita? As pessoas entendem os tempos. Olha, a colheita está próxima, daqui 4 meses chega a época da colheita. Mas eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. E essa palavra é para nós, servos e servas do Senhor, homens e mulheres de Deus. A colheita, os campos estão prontos para a colheita. E uma das causas pelas quais o Senhor não nos levou ainda, é porque Ele quer nos usar para quê? Para alcançarmos vidas. O Senhor quer usar você para alcançar alguém. O Senhor quer usar você para dizer a verdade para alguém, para ajudar que as pessoas saiam das trevas e venham para a luz, porque os campos estão prontos, as pessoas estão aí, muitas perecendo nos seus maus caminhos. Eu louvo a Deus porque outrora eu vivia para os pecados, vivia para a minha própria vida, para os prazeres, e era engraçado que eu achava que eu tinha liberdade. Eu achava que eu era um jovem livre, porque eu podia fumar e beber. Então, tenho liberdade para fumar, né? E eu gostava daquele cigarro Gudan, um cigarro fedorento. E eu achava assim, tenho liberdade. Aí depois que eu percebi que, na verdade, eu era escravo do pecado. Eu não tinha liberdade, eu não conseguia não fumar ou não beber. Eu estava sendo aprisionado pelo pecado. E aí alguém me falou, Alexandre, não. Quando você conhecer a Jesus, o Senhor Jesus vai te libertar. O Senhor Jesus vai transformar a sua vida, vai transformar o seu coração. E aí falaram de Jesus para mim, tu conhece Jesus? Conheço Jesus. Aquela coisa que eu dizia, né? Ele mora no meu coração, ele é o grande amigo, ele é tudo de bom. Aí meu amigo falou assim, você tem um relacionamento com Jesus? Eu, peraí, como assim? Sabia que ele morreu na cruz pelos teus pecados? Eu falei, mais ou menos. E aí ele começou a falar de Jesus. Começou a falar do amor de Cristo. Começou a falar do poder que há no nome de Jesus, que transforma as vidas. Foi quando eu entreguei a minha vida ao Senhor e Ele mudou a minha vida, mudou a minha história. E eu encorajo você, entrega a sua vida ao Senhor, que Ele vai transformar a sua vida, transformar a sua história. Esse é o poder de Deus. A igreja não é um lugar de entretenimento, a igreja não é um lugar de fazer amizade, a igreja é um lugar onde nós chegamos para sermos transformados, lavados, perdoados dos nossos pecados pelo poder de Cristo.
E aí sim, você faz amizade, mas aqui é a casa de Deus, é a casa de oração, onde a palavra de Deus vem nos nossos corações e nos lava, e nos purifica, e nos transforma, onde o poder de Deus manifesta nas nossas vidas e nós somos curados, libertos, pela graça de Deus. E os campos ao nosso redor estão maduros. E o Senhor quer usar você para falar do amor de Cristo para as pessoas. O amor de Cristo que liberta, que cura, que transforma. E em breve o Senhor nos buscará, porque em breve esse mundo vai experimentar o juízo de Deus, a ira de Deus sobre esse mundo. E a ira de Deus não cairá sobre os seus, sobre aqueles que pertencem ao Senhor, mas sim sobre aqueles que rejeitaram e rejeitam a Cristo. Esses passarão pela grande tribulação e sofrerão a ira de Deus. E aí eu queria compartilhar algumas parábolas que falam a respeito do arrebatamento de Deus, do arrebatamento da igreja. Um versículo que nós já lemos, Mateus 24, do 37 ao 38, fala assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, a vida continua normalmente. Nós vamos ver que a vida continua a ser vivida. E aí ele fala para nós assim, Mateus 24, do 42 ao 44. Portanto, vigiem e estejam atentos, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Imagina, o dono da casa sabe que o ladrão vai vir 3 horas da manhã, o que ele vai fazer? Vai ficar de guarda. 3 horas da manhã o ladrão chegou, opa, te peguei. Mas ninguém sabe, o dono da casa não sabe que horas vem o ladrão. É no momento de surpresa. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Nós sabemos as estações, nós entendemos os tempos, mas a hora em si nós não sabemos. O Senhor pode buscar a sua igreja a qualquer momento, e nós precisamos o quê? Vigiar. Não podemos simplesmente abandonar o Senhor e viver a vida da maneira que nos agrada. Não, nós temos que vigiar. Uma outra parábola fala assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando o voltar. Então o Senhor nos dá uma missão e nós devemos o quê? Cumprir a missão de Deus para as nossas vidas. Quando Ele voltar, nos encontrar o quê? Ocupados com a sua obra. Ocupados com o reino de Deus. E não vivendo para o reino do pecado e do mundo, mas focados no reino de Deus. Meu Senhor pode voltar a qualquer momento, e eu quero estar pronto e preparado para esse momento. Mas suponham que esse servo seja mau e diga assim mesmo, né? Meu Senhor se demora, e então comece a bater em seus conservos, a comer e a beber com os beberrões. Então, ao invés dele fazer o trabalho que ele deveria, que era cuidar da casa do Senhor dele, ele começa a bater nas pessoas, maltratar as pessoas, começa a comer e beber com os beberrões, começa a andar na roda dos escarnecedores. E aí fala assim: o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe. E ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. E mais uma parábola. O reino de Deus, ou o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas ou tolas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram
e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Então as insensatas não tinham óleo e pediram para as prudentes: elas falaram, não posso, porque senão vai que falta para nós duas. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Então, qual é a instrução para nós? Nós devemos vigiar, nós devemos estar com os nossos olhos abertos, porque o noivo, Jesus, pode vir buscar a sua noiva, a igreja, a qualquer momento. E a noiva precisa ser sábia e não insensata, precisa ter óleo na botija e não estar vazia. Precisa estar com os olhos no Senhor e não nos prazeres do mundo, da carne. Para que esse dia não pegue desapercebido e passe. E fique como essas aqui que bateram na porta, mas depois o Senhor disse: não as conheço. Não as conheço. E concluindo, eu acho que vocês já perceberam que esses versículos aqui, todo final de estudo eu estou lendo eles. Lucas 21, 28. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Nós vivemos num período que é bem possível que nós sejamos aqueles que são os vivos em Cristo, que seremos transformados, que não veremos a morte. Pode ser, porque é uma geração que vai passar por isso. O cenário está montado. A nação de Israel está aí. Os sinais proféticos de que Jesus disse estão acontecendo ao redor do mundo. Não sabemos o dia ou a hora, mas sabemos as estações, sabemos o momento. Você sai na rua, você não sabe se você volta para casa. Você vê a dor das pessoas, você vê a tristeza, você vê o sofrimento, é doença, é desemprego, é briga, é coisas assim, que caos urbano. O mundo está indo nessa direção. E aí o próximo versículo fala assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem. Libertinagem é pecado. Cuidado para não sobrecarregar o coração de pecado, de uma vida longe do Senhor, de uma vida entregue aos prazeres. Cuidado com isso. Não se entreguem a isso, porque esse caminho leva à morte. O Senhor disse que existem apenas dois caminhos. Um largo, que muitos vão por ele, mas no final ele leva à morte. E um estreito, que são poucos que o encontram, mas no final esse caminho leva à vida. Siga esse caminho que leva à vida e não que leva à morte. Cuidado para que os seus corações não se sobrecarreguem de libertinagem, bebedeira e ansiedades com a vida. Bebedeira, aqui você usa tudo. É bebedeira, é vício em drogas, é vício, todos os vícios. Cuidado para o coração de vocês não se sobrecarregar disso. De uma vida de pecado, de uma vida longe de Deus. Ansiedades da vida. Estou tão preocupado com o meu futuro, com a minha vida, com amanhã, que eu esqueço o reino de Deus, que eu esqueço o céu, que eu esqueço as coisas do Senhor. Sobrecarregado de preocupações com a vida. Não tenho tempo para ninguém, não tenho tempo para nada, só para o meu amanhã, para garantir aqui o meu futuro. E nós sabemos que o nosso futuro só o Senhor sabe. Quem de nós, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 centímetro à nossa estatura ou 1 minuto a mais na nossa vida? Nossa vida está na mão do Senhor, Ele sabe a nossa vida, os nossos dias. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque Ele virá
sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Lembra que eu falei no começo? O arrebatamento da igreja é um evento mundial, sobre todos os que estão sobre a face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Porque depois que a igreja for arrebatada, esse mundo aqui vai viver dias como nunca antes. Se hoje nós já vemos guerras e problemas e brigas e muita coisa acontecendo, imagina quando a ira de Deus vier sobre esse mundo para julgar esse mundo que rejeitou a Cristo. Mas há uma oportunidade através de Jesus. Jesus é o caminho para você chegar até Deus. Jesus é aquele que pode mudar a sua vida e a sua história. Eu encorajo você, entregue o seu coração para Cristo. E é fácil. Tudo o que você precisa fazer é reconhecer que é pecador. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e erraram o alvo, estão longe da glória de Deus. Eu sou pecador, vocês são pecadores, todos os seres humanos são pecadores. Nenhum de nós conseguiu viver de forma perfeita que agradasse a Deus. Todos nós transgredimos a lei. Só houve uma maneira para trazer o homem de volta a Deus. Qual foi? Através do seu Filho Jesus. 3 vezes no Getsemane Jesus orou: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E o que aconteceu? Ele não recebe a resposta do Pai, e foi preciso que ele fosse para a cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu na cruz pelos nossos pecados. Os meus pecados foram colocados sobre ele, para que eu pudesse receber através da fé o quê? A justiça de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É pela fé, porque vocês são salvos pela graça, através da fé. E isso é um presente de Deus. Não é por nós mesmos, não por obras, para que ninguém se glorie. É um presente de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele o quê? Crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha o perdão dos pecados. É uma troca. E aí, se você entrega a sua vida a Jesus, se você reconhece, o que acontece? O Espírito Santo passa a viver em você, e aquele que está em Cristo é uma nova criatura, uma nova pessoa. As coisas velhas se passaram e eis que se fazem coisas novas. Ele muda a nossa história, ele muda a nossa vida. Outrora eu vivia dessa forma, mas o Senhor Jesus lavou as escamas dos meus olhos, tirou a cegueira, que eu achava que era correto, eu achava que era aquilo ali que era o certo. Mas agora não, agora os meus olhos foram abertos e eu consigo ver a verdade, o caminho, a vida, que é Jesus. E você tem uma escolha a fazer. Quem você quer seguir? Todos os dias nós temos uma decisão a tomar. Quem eu vou seguir? A minha carne ou a Cristo? Os prazeres ou a Cristo? O meu ego ou a Cristo? Eu encorajo você, a melhor decisão que você vai tomar para a sua vida, para aqueles que te amam, é Cristo, Jesus. Escolhe Jesus. Ah, mas as pessoas são falhas. A igreja é falha. A igreja é falha. Jesus não. Ele nunca vai falhar contigo. Eu vou falhar com você, eu vou pisar na bola, a igreja vai pisar na bola, qualquer pessoa vai pisar na bola, mas Jesus jamais. Ele nunca falhará, ele nunca mudará, ele é fiel e justo. Coloca a tua esperança nele, coloca os teus olhos nele. Ele é o único capaz de mudar a sua vida e a sua história. E ele diz assim: aqueles que o Pai me der, aqueles que vierem a mim,
de maneira nenhuma eu os deixarei partir. Estarão comigo para sempre.